Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor para darmos continuidade à nossa catequese sobre a liberdade na sua relação com a responsabilidade. Um capítulo muito importante para nós compreendermos o agir cristão à luz do Espírito Santo, precisamente os mandamentos da lei de Deus, para os quais dedicaremos certamente centenas de programas. Estamos somente no começo dessa parte importantíssima do Catecismo da Igreja Católica, o agir humano à luz do Espírito Santo. No programa anterior falamos da imputabilidade, que é a prerrogativa segundo a qual se atribui a um determinado ato, se associa um ato ao domínio, à autoria de uma determinada pessoa, quando ela, no pleno uso das suas faculdades intelectivas e volitivas, no uso da sua capacidade de entender e de querer, torna-se senhora, dona, autora de um ato. Hoje nós vamos ver que, à luz do parágrafo 1735 do Catecismo da Igreja Católica, que nem sempre se pode falar de plena imputabilidade aos atos humanos, porque às vezes eles são realizados sem uma plena, completa capacidade de entender e de querer. Muitos condicionamentos externos e também internos podem reduzir a imputabilidade do ato humano. Vejamos o que diz a Santa Igreja. A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. De fato, o homem recebeu de Deus estes dois poderes, capacidade de pensar, a razão, capacidade de decidir, a vontade. Às vezes, a capacidade de entender não é tão clara, é condicionada, é reduzida, seja pela própria limitação, por fatores psíquicos, por fatores sociais, também a capacidade de decidir. Às vezes, o ser humano é afetado por enfermidades psicossomáticas, é também às vezes forçado, ameaçado, coagido, intimidado. Todos esses fatores precisam ser analisados, considerados, para que se possa concluir com certeza se tal pessoa, no momento em que realizou um determinado ato, agiu plenamente responsável ou não. E, portanto, se pode imputar, atribuir responsabilidade, atribuir o senhorio, atribuir o domínio, a autoria daquele ato. Um estudo fascinante, próprio da teologia moral no âmbito católico, no âmbito da teologia, mas também da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, da antropologia. De qualquer maneira, regularmente, em princípio, em linha de princípio, o homem é responsável pelos seus atos. Fulano disse alguma coisa, presume-se que ele é o responsável por aquilo que ele disse. Mas pode-se provar, pode-se chegar à conclusão de que tal afirmação, no momento em que foi feita, tal dito, tal escrito, tal conduta, tal postura, foi realizada, mas não com pleno conhecimento, mas não com plena liberdade, mas não com voluntariedade. O fascinante tema da imputabilidade e da responsabilidade dos atos humanos. Também isso deve ser considerado na moralidade dos atos humanos, se isso foi objetivamente pecado ou não. Se foi pecado grave objetivamente falando, materialmente falando, mas formalmente não. De tudo isso nós vamos tratar longa e exaustivamente nos próximos programas.